da reforma agrária, da reforma, assentados do movimento sem terras, etc. No caso de critério, quem eram então os que mais eram beneficiados? Os estudantes de escola pública tinham de 20% a 60% de vagas conforme o tipo de universidade. Para os negros, o percentual variava de 5 a 40%. E as cotas eram o tipo principal, mas havia também a criação de novas vagas, como aqui nós tivemos para indígenas, e acréscimo de notas mais em São Paulo, sistema estadual. Bom, agora eu vou falar um pouco da nossa universidade. Antes do programa de ações afirmativas, a URGS tinha 3,27% de estudantes aprovados que se autodeclararam negros, incluindo pretos e pardos. Com a adoção das cotas, passou a 11%. É interessante, então, no entanto, comparar a presença de negros nos cursos menos e mais procurados. No primeiro ano, 2008, as vagas destinadas a candidatos negros foram totalmente preenchidas em apenas 5 de 69 cursos. E esses cursos geralmente eram noturnos. Já no outro extremo, em 12 cursos, não foram aproveitadas nenhuma vaga de cotas raciais. Elas foram todas para cotas sociais. Esse quadro permaneceu por 4 anos, com pequenas alterações para pior. Frente a essa situação, o Conselho de Ensino e Pesquisa da URGS, com a pressão inclusive de estudantes, decidiu alterar o processo de seleção. Até 2012, para continuar o processo de seleção, os negros tinham que alcançar a mesma média que os demais candidatos na prova objetiva de conhecimentos gerais, que eliminava a maior parte dos candidatos. A nova regra, então, estabelece um score inferior para que as relações sejam corrigidas e, dessa forma, possam se classificar mais candidatos para a segunda etapa. O efeito da mudança logo se fez sentir. Eu estava em 2012 nos Estados Unidos e eu tirei, aliás, os dados como é que se diz, aqui da universidade e vi medicina 21. Eu digo, errou, teve erro, né? Porque eu não sabia da troca, que tinha havido processo. Aí, ao saber da troca, que eu me dei conta que, na realidade, o processo tinha mudado de seleção. No caso da medicina, como eu disse, né, nos 4 primeiros anos, só entraram 3 estudantes autodeclarados negros. Aí, no ano de 2012, 21 vagas para cotas raciais foram preenchidas. Com essa mudança, houve, antes, 12 cursos não tinham negros. Agora, 20 cursos tiveram todas as cotas raciais preenchidas pelos seus sujeitos de direitos, ou seja, estudantes de escolas públicas autodeclarados negros. Entre esses cursos, medicina, psicologia, direito, computação, design, engenharia, quer dizer, cursos que permitem uma melhor inserção no mercado de trabalho. Agora eu vou falar, eu estava comentando sobre o perfil antes e depois das cotas. Da Universidade Federal da Bahia, o desempenho de cotistas. A Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos publicou no ano passado um número especial sobre políticas de ação afirmativa. E um dos artigos compara a distribuição percentual de cotistas e não cotistas que apresentaram rendimento na faixa de 7 a 10 pontos em cursos de maior concorrência na UFBA.
compara também a distribuição percentual de estudantes cotistas e não cotistas reprovados por falta. E apresenta um quadro bastante positivo do desempenho de cotistas. Entre os não cotistas, a reprovação por falta chega a atingir 30% em cursos como zootecnia e física noturna, e acima de 20% nos cursos de engenharia florestal, física, matemática e química. Os percentuais de reprovação por falta entre cotistas não chegam a 20%. Geologia 18%, estatística, filosofia e geografia 17%. Além disso, em 5 cursos, medicina, odontologia, psicologia, fonoaudiologia e enfermagem, a reprovação por falta entre cotistas foi inferior a 2%. E nesses cursos observa-se uma expressiva melhora no desempenho desses estudantes como grupo ao longo do tempo. Bom, fazendo um balanço, o que se pode dizer das experiências de políticas de ação afirmativa nas universidades brasileiras na última década? Entre aspas, as cotas deram certo, é matéria de capa da Isto É. Acho que muitos aqui talvez até tenham lido a reportagem que procura explicar por que as cotas raciais deram certo. Apresenta 5 casos de cotistas negros vitoriosos com suas fotos, 2 deles no exterior, um em férias merecidas, como diz a Isto É, e outro continuando seus estudos. Mostra como a experiência dos cotistas tem desautorizado opiniões de que as cotas raciais estimulariam o ódio racial, aumentariam as taxas de evasão e baixariam o padrão acadêmico dos cursos. Em grande parte, dados de pesquisa confirmam esse otimismo em relação às políticas de ação afirmativa nas universidades brasileiras. A Folha de São Paulo, que é um jornal que se posiciona contra as cotas, principalmente raciais, com base em estudo do ENAD, Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, cita pesquisa que mostra que o desempenho de beneficiados por esquemas de inclusão social em universidades públicas tem desempenho um pouco pior. No entanto, cotistas, a mesma matéria diz, o mesmo editorial, apresentam menor evasão e maior percentual de graduados. É um editorial de 30 de abril. O Ministério de Educação rebate a notícia da Folha dizendo que defasagem de cotistas caiu nos últimos anos. Outra notícia recente é de que, nesse ano 2013, na USP, melhor universidade do Brasil, só entraram 4 negros nos 10 cursos mais disputados. Os 3 primeiros, nenhum. Uma coisa é certa, é prematuro fazer generalizações. Quase não existem séries históricas comparáveis. Por exemplo, um estudo que baseia seus dados no desempenho de alunos através da avaliação dos professores ao longo do curso, como é o caso da Universidade Federal da Bahia, é diferente de outro que se baseia em resultados de provas nacionais objetivas como o ENAD. Então são critérios diferentes. São necessárias mais pesquisas para acompanhamento da aplicação das políticas de ação afirmativa nas universidades. A filosofia e objetivos dessas políticas são oferecer temporariamente um tratamento diferencial a candidatos competentes cuja origem social e ou racial lhes obstrua as chances de mobilidade social. É importante, no entanto, levar em conta que no Brasil as cotas sociais são bem mais aceitas do que as raciais. A sociedade brasileira, em parte, se vê como uma democracia racial e teme um possível enfrentamento de grupos de diferentes cores. Isso pode levar a mecanismos que favoreçam o aproveitamento de cotas raciais por estudantes brancos de escola pública
preterindo candidatos negros competentes através do uso de filtros institucionais bastante sutis. Nesse sentido, existe todo um campo de pesquisa que pode ser desenvolvido em termos de acompanhamento dessas políticas inclusivas para que não aconteça o que o Bourdieu chama os incluídos de dentro, quer dizer, se abrem as portas e se exclui no processo. É importante conhecer a trajetória de cotistas e não cotistas, entender por que não cotistas são mais reprovados por faltas. Será que esses estudantes, que em geral possuem melhores condições socioeconômicas, consideram a passagem por certos cursos um período intermediário enquanto se preparam para enfrentar novamente outro vestibular para cursos de sua preferência? Isso pode levar, inclusive, a uma crítica mais profunda da própria rigidez do sistema de educação superior brasileiro, tão fortemente segmentado e profissionalmente orientado. Para finalizar, então, eu vou fazer a comparação dos dois países. As políticas de ação afirmativa, elas iniciaram nas universidades norte-americanas a partir do final da década de 60. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, eles foram influenciados pelas lutas de libertação das colônias africanas e asiáticas do jugo europeu. O discurso era um discurso de cidadania, de libertação e constituição de novas nações independentes. Nesse mesmo período, a ideologia da democracia racial no Brasil não tinha sido fortemente questionada por dados de pesquisa que passaram a mostrar a desigualdade entre brancos e negros e o preconceito racial na nossa sociedade. O debate sobre ações afirmativas nas universidades brasileiras, embora tenha um marcado cunho nacional, ele acontece numa outra conjuntura em termos mundiais. Ele se pauta num discurso mais amplo de inclusão de grupos discriminados. Ele é inspirado em protocolos internacionais assinados pela maioria dos países do mundo, inclusive o Brasil. Ele tem muito a ver com a visão dos direitos humanos, do direito ao reconhecimento, do valor de cada cultura e do respeito à diversidade. Comparando os Estados Unidos, que tinham políticas de ação afirmativa em universidades e agora deixaram de lado esse tipo de política, a situação atual no Brasil apresenta, a meu ver, certas vantagens quanto ao sucesso dessas políticas. Nos Estados Unidos é considerado inconstitucional o uso de cotas desde 1986, com o caso BAC, B-A-K-K-E. Foi um BAC mesmo lá, a partir dessa data, a implementação dessa política. Mas quem era, afinal, BAC? Um engenheiro de 30 e tantos anos que tinha sido preterido 2 vezes em processos seletivos anteriores para curso de medicina com base em diferentes critérios ou apontando, vamos dizer, alguns fatos. Ele já tinha curso superior, ele era um engenheiro. Ele tinha mais idade do que a média dos outros candidatos. E que uma formação tão longa como a de medicina, seria melhor, então, escolher uma universidade pública um candidato mais jovem, porque ele traria mais contribuição à sociedade por, possivelmente, um período mais longo. Bach entrou na justiça quando não entrou no curso de medicina da Universidade da Califórnia, campus de Davis, porque das 100 vagas oferecidas, 16 eram para minorias. Se não tivesse o programa de cotas, ele teria entrado com uma média de pontos que tinha obtido, que era mais elevada. O caso foi a Suprema Corte, que numa decisão histórica de 5-4 aboliu o uso de cotas. Mas admitiu, no entanto, que o critério de raça poderia ser um entre muitos na seleção para universidades. É um processo absolutamente diferente do nosso, que é baseado no vestibular.
baseou seu julgamento, a Suprema Corte, no interesse social da diversidade no meio acadêmico, o que traria benefícios à sociedade. A Suprema Corte daquele país sempre esteve dividida no julgamento de disputas sobre o uso de ação afirmativa na educação superior. Lá os estados são independentes, eles têm as suas próprias universidades, não existe um Ministério da Educação, um sistema federal de universidades. Então, cada estado tem a sua legislação e muitos estão fazendo plebiscito visando abolir o uso de políticas de ação afirmativa. O que aconteceu na Califórnia em 1994 e em outros estados. Parte da população negra nos Estados Unidos se desinteressou das ações afirmativas na medida em que os processos de seleção nas universidades que formam a elite tendem a definir diversidade como bem lhes convém. O que é diversidade? Não está claro. Então, cada um coloca como prefere. Por exemplo, um número expressivo de estudantes negros das melhores universidades, que são na maioria privadas e caras, é de filhos de famílias ricas africanas que têm recursos para pagar as altas taxas de matrículas cobradas por essas universidades. Se de fato a diversidade fosse um valor, eles teriam que abolir o que eles chamam de legacy, isto é, quem estudou numa universidade, os filhos daqueles que estudaram numa universidade recebem pontos a mais no processo de seleção. Portanto, há um inbreeding da elite que mantém seus filhos nessas universidades. No Brasil, ao contrário, o movimento negro unificado tem pressionado universidades para que deem oportunidade a jovens negros que já concluíram o ensino médio. Eles não vão, vamos dizer, ter que esperar até que o ensino médio melhore. Não, vamos agir desde já. Políticas de ação afirmativa, principalmente na forma de cotas raciais, receberam várias críticas da sociedade brasileira através de manifestos da sociedade civil, culminando com ações diretas de inconstitucionalidade. Em abril de 2012, esses argumentos foram rejeitados por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal. Na prática, o Supremo corroborou o que já tinha em realidade, que era um número expressivo de instituições de ensino superior que punham em prática políticas de ação afirmativa. No mesmo ano, o Poder Legislativo aprovou uma lei que reserva 50% de vagas nos estabelecimentos de educação superior federais aos estudantes de escolas públicas, levando em conta a origem social, étnico-racial dos mesmos. Essa lei foi sancionada pela Presidência da República. Atualmente, as ações afirmativas na forma de cotas sociais e raciais nas universidades federais passaram a ser uma política de Estado. A meu ver, existe, então, no Brasil, nesse momento, já que também essa é transitória como política, a ação afirmativa, uma vontade mais consistente dos movimentos sociais e dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo, para enfrentar as imensas desigualdades, tanto socioeconômicas quanto raciais, que fazem parte da gênese do desenvolvimento brasileiro. As políticas, então, de inclusão das minorias nas universidades brasileiras, principalmente as que formam a elite e não cobram, que são as públicas, elas estão, a meu ver, apontando essa direção. Então, obrigado, professora. Então, agora a palavra à disposição. Temos um microfone volante. O senhor é a primeira das 4 sessões. Me deixou obrigado a fazer 4 perguntas, mas eu vou ser mais modesto e vou fazer uma pergunta para a Denise. O Nikolaevski tem mais 2. Eu faço uma para a Denise e depois de ouvir a resposta,
botei duas partes, que é melhor, eu vou fazer uma pergunta e um comentário para a Denise a respeito das redes de colaboração e pesquisa. Eu queria saber se você tem informações sobre, digamos, diferenças entre existência de redes de colaboração nas áreas duras, química, física, matemática, etc., comparando com as humanas, né, se existem esses dados por área. Né? Porque me pareceu que realmente, porque você colocou aquele ranking, o Brasil está mal, né? Muito pequenas as colaborações, mas o que eu conheço dentro da física, né? Mas o que eu conheço dentro da física é que existe bastante na física, me parece que existe bastante. Não sei se você tem informações sobre essas divisões por área. Uma rodada e depois respondem. A minha pergunta para a Bela eu vou fazer na segunda volta. Outras questões? Só resumir isso. Sobre o tema, professor, é realmente extremamente interessante. A física tem uma trajetória, toda ela, de trabalho em comum com outros pesquisadores. Nós sempre pensamos, quando começamos o trabalho, que era comum os pesquisadores trabalharem em conjunto, que era comum publicarem em conjunto. Era o nosso pressuposto de que era uma coisa boa trabalhar em comum. Tanto que nós havíamos lutado para conseguir as parcerias que havíamos conseguido no grupo de pesquisa, e elas foram bem sucedidas. Eu contei a história do CNPq, que recusou o primeiro trabalho, mas mesmo recusando, 3 universidades se reuniram. A partir daquelas 3 universidades foi criado o programa de pós-graduação em educação na Universidade Federal de Pelotas. Foi o primeiro momento da criação, foi aquela procura que Pelotas, a Federal de Pelotas, fez para trabalhar com a URGS, a Federal do Pará, que hoje manda seus estudantes também se orientarem aqui no Sul. Quer dizer, aquela questão ela foi aumentando, foi ampliando. E a ligação entre, por exemplo, o URGS e o FEPEL, que era uma universidade que à época era nova, em termos como instituição na área da educação, ela cresceu a partir de uma colaboração entre pesquisadores, uma colaboração muito pequena, inclusive sem apoio explícito. Depois o apoio veio, evidente, veio da FAPERGS, veio do próprio CNPq, mais tarde veio da CAPES. Quer dizer, a questão foi correndo. É preciso lembrar que também era uma época que sequer computadores existiam, nós não tínhamos a internet, a comunicação ficava difícil. Não é realmente muito difícil a comunicação. Mas isso aconteceu. A própria URGS fez aqueles seminários técnicos nos anos, acho que 80 ainda, ou 90, início dos 90, acho que o professor José Vicente estava na organização daqueles seminários técnicos que reuniam o pessoal do Chile e o pessoal do Uruguai. E com isso as áreas de humanas foram se abastecendo também do conhecimento do que faziam nossos colegas aqui perto, nesses países aqui do Cone Sul, vamos dizer assim. E começamos a descobrir que realmente havia muitas facetas de trabalhos que eram semelhantes e eram diferentes e que valia a pena conhecê-las. Isso foi na área da educação. No nosso pensar, era fácil fazer a colaboração. No entanto, não era bem assim, como nós começamos a ver quando começamos a trabalhar. E a física, não estamos hoje trazendo os dados da física, porque ainda estamos trabalhando nesses dados. Eles são intensos. Eles são muitos os dados. Nós entrevistamos 2 pesquisadores de física teórica, física mais experimental, exatamente para ver as diferenças. Mas eu posso lhe dizer que um dos pesquisadores tem, se não me falha a memória, 184 artigos publicados, 184 coautorias, posso dizer isso, né? 184 coautorias em 10 anos de produção e de publicações. Ou seja, as redes dele, o próprio software não consegue captar. Então, nós tivemos que dividir em vários grafos para poder estudar esses grafos.
tamanha intensidade da colaboração. E quando nós fazemos a entrevista, nós levamos os gráficos para que o pesquisador reconheça a si próprio, olhando a sua produção graficada, vamos dizer assim. Então é mais fácil a gente ter ideia de quantos... Mas é tão intensa que os traços ficam superpostos e a gente quase não consegue entender. Bom, qual é a explicação que nos dá o físico? O físico trabalha produzindo conhecimento em cima de conhecimentos já acumulados. Depois ele tem uma questão, eu estou falando ainda sem uma análise ainda completa, mas ele tem uma questão que isso já é de uma longa data, não é de hoje que a física se estabeleceu como uma ciência reconhecida. Então, é diferente de uma educação que não é uma ciência totalmente reconhecida, no sentido, ela é mais uma prática social, vamos dizer assim, uma ciência voltada para a prática social, do que tanto uma ciência vamos dizer, que acumulou conhecimento suficiente para poder ampliar sua colaboração. E o físico nos explica, bom, como é que nós construímos esse conhecimento? Nós nos damos conta, com humildade, ele diz, tanto na experimental quanto na física teórica. Com humildade, nós não sabemos tudo. Então, alguém sabe como construir um modelo matemático, que eu estou imaginando esse modelo, mas eu não vou fazer sozinho esse modelo. Eu não consigo fazê-lo. Então, eu preciso trabalhar com outra pessoa que tenha esse domínio da construção desse modelo. Eu preciso trabalhar com um pesquisador que está dentro de uma empresa. Nesta empresa, tal problema se coloca. E nós precisamos estudar como esse processo aconteceu. Porque nós temos aqui na universidade tais e tais equipamentos que nos permitem fazer essa troca com ele. Se eu trabalhar muito tempo na empresa, um dos pesquisadores nos diz, eu não posso publicar nada, mas eu estou aprendendo junto. Quando eu saio do trabalho com a empresa, eu começo o trabalho da publicação com os meus orientandos, começo o trabalho da publicação com alguém que está lá na Austrália e que eu descobri que está fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo. Então, esta reunião que o físico faz de informações e depois de conhecimentos trabalhados é muito ampla. Essa experiência é muito rica. E isso vai nos ajudar a entender, porque nós estamos com 3 carreiras profissionais diferenciadas. Uma profissão como a física, que tem essa longa experiência de produzir em comum, produzir conhecimento em comum, uma carreira como a nossa, das ciências humanas, e também duas sociais, porque estamos trabalhando com as duas conjuntamente, principalmente com o pessoal de Portugal, em que não é comum essa maneira de trabalhar, mesmo tendo um grupo de pesquisa. Os orientadores não produzem com seus orientandos, a educação não tem essa prática. É difícil, até as revistas não aceitam. Quando nós vamos a uma revista com 7 ou 8 pessoas num artigo, o que aconteceu numa revista chamada, posso até dar o nome dela, a revista não aceita, ela cortou. Eu tenho 2 experiências no mesmo sentido. As revistas cortaram o nome das pessoas, botaram em pé de página. Eu fiquei indignada, mas todos trabalharam, porque no nosso grupo as pessoas realmente produzem em comum, há muitas mãos, mas não é o comum, as revistas de educação cortam. Tenho duas experiências marcantes nesse sentido. Na física não é assim, as revistas aceitam, tanto que o próprio, aquele senhor avaliador das evidências, eu achei muito interessante esse cargo, né? Deve ser uma coisa maravilhosa, ter só ficar olhando pesquisas e vendo o que está aparecendo nas pesquisas, assim, e dizer a Nature, olha, isso aqui, ó, é o olheiro da seleção, é ele, né? O olheiro da seleção vai lá e diz, olha, isso aqui tá bom, vou começar a procurar em cima dessa linha aqui de trabalho. E é tão importante esse trabalho, que a Nature marca, todos nós sabemos. O mundo inteiro respeita, o Jornal Nacional dá notícia, né, quando a Nature fala. Então, essas diferenças entre áreas existem. A terceira área que nós estamos trabalhando é uma área muito aplicada, que é a engenharia da produção. A engenharia da produção tem problemas concretos, problemas de vazão, por exemplo, em grandes empresas, em grandes represas, em questões amplas que têm que ser estudadas. Essas questões, o engenheiro da produção não consegue estudar só, porque também ele precisa do matemático, ele precisa muito, um deles, por exemplo, uma ligação que o físico está fazendo com o engenheiro da produção, o físico está fazendo com o economista, o físico está fazendo aqui, né, com vocês aqui na área das, vamos dizer assim, ciências ambientais, das ciências antropológicas e das ciências sociais. Então, quer dizer, há uma procura por outros campos, né, para poder avançar no conhecer. Isso é uma questão assim, de uma relevância extraordinária. Algumas áreas dentre as nossas precisam, talvez, no futuro,
conseguira pensar dessa maneira. Mas, por enquanto, isso não está acontecendo. É nítida a diferença. A física publica em coautoria há longo tempo, de longa data, produz em coautoria, enquanto a engenharia da produção também faz o mesmo, e é uma ciência bem mais recente. Para ter ideia de como é recente a engenharia da produção como tal, pesquisadores de excelência, CNPq, 1A, são 7 pesquisadores. Dos 7 da nossa investigação, um disse que não tinha interesse em participar. Bom, ficamos com 6. Da física, nós selecionamos 10 pesquisadores 1A, perdemos um também no caminho, porque, bom, passou dessa para uma melhor. Então, perdemos um indivíduo. Então, os grupos assim são difíceis da gente poder trabalhar e começar a conversar com eles, mas dá para notar perfeitamente bem a diferença. Quando se examina os grafos, então, é tranquilo. Agora, o porquê das diferenças é isso que eu estou contando, é o que eu sei. No caso da diferença assim tão séria da física em relação à minha área, que é a área que eu quero conhecer melhor, na verdade, eu quero conhecer as outras, quero conhecer melhor a nossa, como trabalho. Uma das pesquisadoras diz assim, bom, afinal a gente forma um doutor e o doutor pensa que tem que publicar. Publicar. Então o que acontece? Ele morre. Então os nossos pós-graduação, na verdade, são morgues, né? Locais onde os pesquisadores novos vão morrer. É alguma coisa importante para pensar também. Enquanto na física, há uma hierarquia de poderes dentro do grupo de investigação. Então, os pesquisadores mais jovens vão fazendo tarefas que são de um determinado alcance e, ao mesmo tempo, o orientador diz e informa que ele, quando vai ser dada a autoria no artigo, se ele foi a tese dele, ele é o primeiro autor, mas o orientador figura dentro das coautorias, né? Conforme o tipo de trabalho, cada um sabe o que faz, se aquele vai no modelo, se o outro vai na questão matemática, se o outro vai na questão da economia, se o outro vai na questão do laboratório, eles vão colocando em ordem hierárquica de atuação, sendo que o orientador sempre está junto dentro das coautorias, na colaboração. A linha geral da pesquisa é a dele. Enquanto na nossa área, isso tem essa característica, o orientador chega e diz, bom, é uma morgue, está morrendo o sujeito aí. Porque está sozinho, ele está lá naquele cantinho que a gente mostrou no gráfico, está isolado lá. É para se pensar. Mais questões? Karen e professora Luísa Karen. Bom, minha pergunta é, professor. Está funcionando. A minha pergunta é, professora Denise, sobre colaborações. De certa maneira, a gente, segundo a sua exposição, a gente poderia falar de uma redefinição da estrutura de pesquisa em termos simples, certamente. Em lugar do pesquisador isolado, nós temos, ou vamos ter no futuro, uma estrutura de pesquisa em que existe um trabalho de colaboração. Essa estrutura, não sei se ela tem aspectos que se potenciam melhor. Eu perguntaria se ela tem já certas características desse trabalho de colaboração, ou se é um fato que a gente considera, mas sem ainda definir bem qual é a estruturação que ela vai tomar no tempo que está já aqui e que está por vir. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta que vai junto, se não se nota desde já uma certa, vamos dizer, sintonia entre a metodologia que os pesquisadores que colaboram entre si usam, ou seja, tem uma metodologia comum, como que eles colaboram? E terceira pergunta que vai junto, que a meu ver que determina a ampliação desse método processo de colaboração, é a epistemologia. Que tipo de epistemologia vão utilizar ou já utilizam esses pesquisadores?
É uma epistemologia tradicional, observacional, ou já é uma epistemologia que dá uma grande importância ao tempo histórico bastante mundial, de certo ponto, e, apesar de tudo, diferenciado segundo a sociedade interagem entre si. Então, são essas três perguntas: estruturação, metodologia e epistemologia. Karen, por gentileza, da coordenação. Eu queria agradecer a presença da coordenação de políticas afirmativas da URGS. Pergunta para a professora Gabriela, acho que aproveitar a oportunidade de poder ouvir a experiência que tem e também ouvir sua opinião. A gente tem visto e acompanhado pela imprensa essa preocupação enorme com a questão do acompanhamento do desempenho dos alunos cotistas, natural que são públicos. Mas eu fico me perguntando, e queria muito ouvir sua opinião, é que se na eventualidade disso ocorrer mesmo, que a gente tem que imaginar que isso possa acontecer comigo, o que isso nos diz? O que esse dado, o que a gente pode pensar a respeito desse dado em relação ao futuro da política e ao preparo da própria universidade para receber esse aluno? Edil. Eu gostaria de fazer apenas um comentário em cima dessa atualização que a professora Arabella fez do contexto de cotas nacional, o histórico dela e o da URGS, né? Nós realmente agora, em 2013, com o advento da lei de cotas que é de dezembro de 2012, nós vamos entrar num outro ciclo de análise dessa política de cotas. Porque ela veio a uniformizar todos os modelos que haviam até então, né? Desde daquele modelo inicial da estatal do Rio a todos os outros modelos, que eram por cotas, bônus, cotas raciais e cotas sociais. Então, agora nós temos um modelo único que vai vigir até 2016, um modelo por 10 anos. Então, aquele ciclo de análise desses modelos pontuais que tinham na URGS, em todas as outras mudou. Então, eu acho que é importante esse primeiro encontro já para projetar quais são aqueles indicadores que vão se servir para a gente subsidiar as nossas políticas. Uma outra questão também que eu quero colocar é ver qual é que é o significado que essa política de inclusão tem enquanto política de Estado. Né? Porque nós estamos, a meu ver, numa geração nova de consecução de direitos. Né? Que os negros, os pobres, os índios já tiveram em algum nível o encaminhamento de direitos humanos fundamentais, a liberdade de vir, de votar, né? que durante muito tempo não tinha. Eu acho que essa política de Estado de inclusão escolar inaugura uma nova geração de direitos, que são de direitos de natureza e econômica. Né? Porque a inclusão no ensino superior federal gratuito de pobres e negros se transforma em transferência de renda do Estado. Se transferir, no caso do negro, em particular, serve para que o negro tenha capital escolar geracional, que é a base da questão de emprego e renda. E qual é o impacto do ponto de vista desses direitos econômicos, na questão de emprego e renda? E eu trago o caso URGS, já sobre o efeito da lei de cotas no número de negros classificados no vestibular de 2013. Então, no vestibular até 2011, se referiu que na curso de medicina, de 21 vagas possíveis, portanto, de 88 vagas possíveis no ciclo 2008-2011, entraram 3 negros. Em 2011 entraram, em 2012
essas mudanças se referiu, entraram 21 em 2013, manteve os 21. O número de cursos que a senhora se referiu, que tiveram ocupação integral de vagas, subiu de 5 naquele ciclo 2002 para 30 cursos tiveram o número total de vagas preenchidas. Para dar uma ideia, no curso de Direito, das 53 vagas possíveis para declarados principais de vida, foram ocupadas todas, o que significa dizer que em um ano foram ocupados um número de vagas maior do que os últimos 100 anos. Né? Então, se projetarmos isso aí por uma medida de 100 anos, de 10 anos, em todo o circuito de todas as universidades públicas e institutos federais também estão incluídos na lei de cotas, não apenas as universidades, mas institutos federais, nós vamos ter uma projeção fantástica na mudança do mundo do trabalho. Né? Então, e aí que a gente percebe que o problema daquelas medidas que o governo dizia, que medidas de natureza universal iria resolver o problema dos negros, estava muito errado. E os dados indicam agora que são os negros que estão resolvendo o problema dos pobres. Então, se configura que o momento estava certo há 50 anos atrás, que dizia que no caso do Brasil, o que explica a desigualdade social e econômica não é classe, é raça. Para ter uma ideia bem clara como ocorreu isso, porque sempre a questão de cotas que virou sociais foram por pressão de cotas raciais. As cotas sociais as cotas raciais viraram cotas sociais. Quem se beneficiou disso? Os brancos pobres de escola pública, porque do conjunto de vagas que tiveram na URGS de 2008 a 2012, para todos os seus cotas, de quase 5.000, 70% delas foram ocupadas para brancos pobres de escola pública. Significa dizer que o problema de cotas não é o problema do negro, e é um problema estrutural dos pobres. Então, para aqueles que diziam que cota iria causar o racismo, foi exatamente o inverso. A cota serviu para incluir os brancos pobres. Então, isso aí é um debate que não se faz muito, né? E que parece que se tenta tem um debate assim, de rendimento, de desempenho, e talvez não é o debate central. Né? É óbvio que esses indicadores assim, de trajetória, de integração, tem que ser diagnosticado bem, para que a política de desfazimento da evasão tem que ser feito com recursos novos, com programas novos, para um conjunto cada vez maior de negros que vão entrar na universidade com essa nova política. Mais alguma questão? Se me permitir, eu gostaria de fazer duas. Bom, primeiro em relação a redes, né? Eu era junto com o professor Shelley, né, no próprio Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, e veio o projeto do CNPq de nós organizarmos o Diretório de Pesquisa, depois chamado Plataforma Lattes. E nós fizemos todo um trabalho, e foi muito interessante porque, enquanto que nas áreas de exatas e saúde era absolutamente natural um grupo, né? Era apenas uma questão do registro, nas nossas áreas de ciências humanas era absolutamente absurdo, né? As pessoas não trabalhavam em grupo, ou se trabalhavam, não se reconheciam como grupo. Obviamente que por trás disso havia uma figura epistemológica, que é o mito do gênio. A pessoa diz, não, eu sou um gênio, portanto não preciso de ninguém e tal. Aí nós descobrimos que, na verdade, o único gênio que existe é aquele da lâmpada, né?
Mas, bom, afinal isso faz 20 anos. Né? Nós publicamos há 7 volumes com o diretório de então, depois passou a ser virtual, está sendo atualizado, etc. Mas é muito interessante os seus dados mostrando que hoje talvez seja um outro patamar, né? Que passamos do grupo para redes de grupos. Mas eu me lembro muito de como foi difícil montar aquilo naquela época, principalmente na área de humanas humanas como é que chama? Humanas sociais aplicadas. Né? E eu acho muito interessante porque um dos pontos da nossa agenda do ILEA é a constituição de redes de pesquisa mundiais. Nós estamos já elaborando, estão convidados a participar, uma sobre direitos humanos e políticas sociais, uma outra sobre energia, sustentabilidade e inovação, uma terceira sobre complexidade de sistemas complexos, por enquanto. E por quê? Porque nós achamos que o conceito de redes e redes mundiais pode viabilizar que este espaço seja um espaço de conhecimento, de inovação, de trânsito, de passagem, né, como diz o Estatuto, e que não seja apenas um espaço de poucos grupos, até porque teríamos que contar aqui com os 800 grupos da URGS, que seria um prazer. Então a ideia é de construir essa arquitetura de redes, que é um pouco o que está fazendo o IEA em São Paulo. Então a minha pergunta seria um pouco se, na linha do Shelley, se continua marcada essa diferença entre disciplinas. E a senhora falou na América Latina, eu me lembro que também nos encontros que a gente tinha com os reitores, o professor Elcio, reitor, as universidades americanas nunca aceitaram, naquela época, uma plataforma Lattes. Eu me reuni 200 vezes em 200 lugares e nunca, não sei bem por que razões, mas nenhuma área aceitava. Não sei se isso mudou, né? Porque havia problemas de comparação, etc, etc. Bom, em relação ao que falava a professora Arabella, na experiência que tivemos um pouco mais recente, né, na comissão do Conselho Universitário sobre políticas afirmativas, ano passado, não foi fácil naquele trabalho, mas o que me ficou muito flagrante, para além dos dados, é uma questão cultural. Tanto havia uma questão cultural interna, nós tivemos lá depoimentos de professores que diziam: eu não dou aula para negros, etc, etc. Claramente isso em aula, nós tivemos oitivas, né? Então isso nos chegou. Mas também uma outra questão cultural, que era o quanto as populações negras e pardas muitas vezes não sabiam ainda dessas oportunidades. É evidente que na medida que mudou o quadro quando houve a lei federal, mas essa questão cultural, quer dizer, que o Amartya Sen, né, que construiu aquele índice de desenvolvimento humano, ele fala do entitlement, né? Talvez pudéssemos trazer o direito a ter direitos, ou saber que temos condições de ter acesso a direitos, algo anterior ao próprio exercício do direito. E certamente isso vai mudando, né, vai mudar, mas eu acho que essa dimensão cultural e simbólica da sociedade vai ser fundamental em toda essa questão das cotas. Alguma questão mais, por enquanto? Então, acho que passamos. Bom, acho que a primeira pergunta tinha respeito ao acompanhamento e o que isso traria, não é? Eu estava tentando fazer um breve mosaico da diversidade das experiências nas universidades no Brasil, e num momento eu disse assim, mas eu estou fazendo uma coisa que parecia que não tinha sentido, porque daqui a 4 anos todos vão ter uma lei, como costuma ser no Brasil, norte a sul, leste a oeste, né? Do Oiapoque ao Chuí, todos iguais, né? Mas o Brasil tem diferenças regionais muito grandes, e essa diversidade de experiências eu acho muito importante a gente conhecer, seja no acompanhamento dos alunos, como anteriores a uma política de Estado. Então, por exemplo, o que no Paraná? Eles fizeram uma proposta, um plano,
eles discutiram em 3 sessões, e na última sessão eles tinham aberto para escolas públicas e para negros, independente, não precisavam as cotas raciais estarem ligadas à questão da origem social ou da escola. Bom, e aí se pode comparar como mudou um pouco o perfil na instituição. Só que o Paraná, na 3ª sessão, depois de já ter escolhido como seria, mudou o processo. E ao mudar o processo, eles incluíram uma prova que não havia, que era a prova de conhecimentos gerais. Bom, e o que se vê comparando antes das cotas e depois no Paraná? Antes das cotas tinha menos, vamos dizer, tinha mais brancos, tinha, enfim, um grupo mais classe média, alta, etc. E depois das cotas aumentou o número de alunos de escola pública, de negros, de estudantes mais velhos, que possivelmente após os 30 já tinham família, trabalhavam, etc. Os pais, aumentou muito o número de pais com escolaridade baixa, né? Lógico, esses estudantes estavam se preparando para as provas específicas dos cursos, não é? Por exemplo, biologia, tinham que sair bem se quisessem a área médica, etc., ou matemática para engenharia, enfim. Aí eles se depararam com uma prova de conhecimentos gerais, quer dizer, vindos de uma família que não tem assinatura de jornais, de revistas, quando muito tem a televisão, mas nem sempre tem o tempo disponível. Tem família, trabalha, mora longe, estuda, etc., né? Então, eu acho que essas experiências, elas nos ajudam. Porque eu acho que a gente tem que pensar assim, nós somos um país emergente, dizem, né? Espero que continue emergindo. Não seja como aquela ilha que encontraram aqui entre África e Brasil, né, que sucumbiu. Mas eu tenho esperança, né? Bom, se nós somos emergentes, assim como os americanos, eles exportaram o American Way of Life, né, a maneira deles viverem, nós também temos que exportar a nós. Se nós conseguirmos fazer do Brasil, construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, menos desigual economicamente e racialmente, nós podemos exportar o nosso way of life, a nossa maneira de ser. Agora, se a gente continuar com a concentração de renda que ainda temos, apesar de políticas terem tentado mudar, e considerando os negros nossos primos pobres, quer dizer, nós somos brancos, mas nós não estamos com aqueles primos que nós temos afeto, é a mesma família. Não, eles são irmãos, quer dizer, eles são com os mesmos direitos e, se não tiverem gerações passadas, nós temos que acelerar esse processo de uma igualdade racial que sempre, a sociedade branca, me parece, sempre ficou numa zona de conforto. Quer dizer, ela nunca precisou disputar os melhores lugares, o poder, com metade da população. Onde é que estão, por exemplo, até um exemplo de alunos meus agora, eu pedi que eles fizessem assim uma espécie de anamnese, um perfil sociológico, né? Então todo mundo botou, eu sou homem, eu sou mulher, eu tenho tal idade, eu tenho isso e aquilo. Ninguém colocou pele, a cor. Adivinhe que cor tinham todos? Branca, né? Então, é uma coisa muito confortável fazer como é que se diz, da cota racial social. Então, por exemplo, assim, o meu pai era pobre, ele estudou medicina, trabalhava, ficou doente, perdeu um ano, etc. Bom, e foi clinicar numa cidade do interior. Será que se ele e a minha mãe fossem negros, eu debutaria no melhor curso?
no melhor clube. Eu seria a rainha da primavera com 16 anos. Não, né? Porque, na realidade, quando eu tinha essa idade, o preconceito era muito maior, né? Acredito que hoje em dia seja menor. Então, eu acho assim, a cota racial é muito importante, não só apenas a social. E outra coisa também que eu acho é que pode, vamos dizer, nós podemos ver que talvez muitos talentos jovens, por problema econômico, por a questão racial, preconceito, etc., ou desinformação, se perdem. Então, talvez se possa pensar algum tipo de ação afirmativa, não a nível só de universidade,